Graça e paz, povo de Deus. Estou aqui para trazer uma palavra para vocês e eu quero saber se vocês estão bem. Quero dizer que Deus ele ama muito vocês e que Ele tem um plano maravilhoso para cada um de vocês. E eu vou orar para iniciar e vou colocar diante de Deus tudo que será feito. Amém, amados? Pai, eu quero colocar diante de Ti, Pai, nessa noite, a palavra que será ministrada, Pai. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, me conduz, me guia nessa noite, para que eu venha ministrar uma palavra, Pai, que venha ir de encontro a cada uma das pessoas que estão me ouvindo, aquelas que estão precisando de uma solução para a sua vida. Tu conheces, tu sondas o coração de cada uma delas e sabes a necessidade nesse momento que elas estão precisando, Pai. Eu quero nessa noite glorificar e exaltar o teu santo nome e te dizer, Pai, que não haverá nem no presente, nem no vindouro século, um Deus tão grande, um Deus tão poderoso, digno de receber todos os louvores e toda adoração, Pai. Somente Tu és Deus e não há outro que possa existir, nem no presente, nem no vindouro século, que seja como Tu, Pai, Senhor querido. Nessa noite, eu vou trazer uma palavra para vocês. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em João, no Evangelho de João, lá no capítulo 6. Amém, amados? Vamos nos acompanhar aqui a palavra. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto, que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Aleluia. Glória a Deus. No versículo 12. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram
e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém, amados? Então, amados, nós estamos vendo aqui essa palavra muito conhecida da multiplicação dos pães e peixes. E a palavra de Deus, amados, ela se renova a cada dia. A cada dia a palavra de Deus se renova. E o apóstolo Paulo, ele diz sempre que é bom ouvirmos as mesmas coisas, porque é crescimento para nós, amados. Então eu quero dizer para vocês que essa palavra aqui, ela se refere à multiplicação de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E eu quero falar para vocês o seguinte, amados. Eu quero falar para vocês o seguinte, que Jesus, ele andava com grande multidão o acompanhando. E relata no final aqui da ministração, aqui no final da palavra aqui, que 5.000 pessoas, quase 5.000 pessoas acompanhavam Jesus nesse momento. E eu quero, amados, falar para vocês o seguinte, que Jesus, ele não era pobre. Muitas das vezes no Natal, nós vemos uma canção que diz: pobrezinho nasceu em Belém. Mas eu quero dizer para vocês que pobre, ele não tem um tesoureiro. E Jesus, amados, ele tinha um tesoureiro que se chamava Judas. Judas Iscariotes era o tesoureiro de Jesus. E eu quero mostrar para vocês que Jesus, ele não era pobre. Aqui em 2 Coríntios 8, versículo 9, está escrito aqui, olha: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornássemos ricos. Então, amado, nosso Salvador, nosso Jesus querido e amado, ele não era pobre, ele era rico. Ele tinha um tesoureiro que o acompanhava. Porque esse tesoureiro, amado, era justamente no momento desse de ter recursos para qualquer situação que ele precisasse. Então nós vemos aqui, olha, que Jesus, ele estava, como fala o texto aqui, Jesus estava experimentando Filipe e André. Porque Filipe, ele disse aqui: onde compraremos pães para lhes dar a comer? No versículo 6. Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que estava fazendo. Então, Jesus, ele perguntou a Filipe: onde compraríamos pão para alimentar aquela multidão todinha? Onde compraríamos? Perguntou a Filipe. Mas ele estava fazendo aquela pergunta, amados, só para experimentá-lo. Porque Jesus, naquela situação que ele estava enfrentando, ele sabia, amado, o que ele ia fazer.
porque ali era o próprio Deus. Ele sabia o que ia fazer. Amém, amados? Mas no versículo 7 ele diz aqui, ó, respondeu-lhe Filipe, não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Amados, 200 denários de pão, eu quero falar para vocês que um denário equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador, um dia de serviço de trabalho de um trabalhador, equivalia a um denário. Então, se você calcular o salário mínimo hoje, né, e tirar um dia de trabalho e multiplicar por 200 denários, hoje daria na faixa de 6 mil, quase 7 mil reais. Então, amado, Jesus ia tirar esse dinheiro de onde? Do caixa que ele tinha, se ele fosse comprar. Mas ali, amado, quem estava falando era aquele que pode fazer o impossível. Jesus, ele faz o impossível em qualquer situação que você, nesse momento, esteja enfrentando. Porque a palavra de Deus diz lá em Lucas 1,37 que para Deus não haverá impossível, mano. Qual é o teu impossível nessa noite? Qual é a tua dificuldade? O que é que você está enfrentando nessa noite? É um problema de enfermidade que está querendo tirar sua vida? É um problema financeiro? É um problema familiar? É um relacionamento no casamento? É um problema emocional que você está passando? Você não está dormindo? Qual é a tua dificuldade nessa noite? Porque aquele, amado, que faz milagres, ele está nessa noite falando para você, através de mim, que é Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui, amado, Filipe disse que bastaria só 200 denários para comprar pão para aquele povo todinho, para 5 mil pessoas, e esse valor dava quase 7 mil reais se fosse hoje. E Jesus, como eu falei antes, tinha esse dinheiro para comprar, porque ele tinha um tesoureiro. Jesus era rico, como eu falei. Ele se fez pobre naquela cruz para que nós nos tornássemos ricos, amados. Aleluia! Então, no versículo 7, respondeu-lhe Filipe. Isso aqui eu já falei, né? Que Filipe falou aqui, bastaria 200 denários de pão para receber cada um seu pedaço. Então, um dos seus discípulos, no versículo 8, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, no versículo 9, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente. Aleluia, amado. O que é? 5 pãezinhos, amado, de cevada e 2 peixinhos que uma criança preparada, ela foi ouvir a palavra de Deus. Imagina que ela saiu com seus pais e ela levou o lanchinho dela para estar lá, para ouvir o sermão de Jesus, amado. O milagre, ela foi lá para ouvir a palavra que ele ia ministrar. E quando chegou lá, eu imagine você, aquela criança com aquele lanchinho, com a lancheirinha dela, que levou, e naquele momento Pedro abordou ela e pediu aquele lanchinho que ela estava cuidando para o seu sustento, com tanto amor ela estava cuidando daquele sustento, daquele lanche, mas ela, amado, ela abriu mão do seu lanche e deu
a Pedro. E eu quero dizer, amado, para vocês, que houve uma multiplicação sobrenatural. No versículo 10 diz aqui, disse Jesus, fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então, amado, no versículo 11, Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse Jesus a seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Esse é o Deus que nós servimos, amado. Um Deus de multiplicação. Ele fez um milagre ali. Ele rendeu graças ao Pai, apresentou aqueles pãezinhos, 5 pãezinhos e 2 peixes. Rendeu graças ao Pai. E houve uma grande multiplicação, amado, que alimentou 5.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos. O que é que você nesse momento, amado, está pensando? Você está pensando na sua empresa que não está podendo arcar com o débito? Está devendo? E você está desesperado? Eu quero dizer para você nessa noite que há uma saída. E essa saída, essa luz no túnel se chama Jesus Cristo. Ele diz que Ele é a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. É esse Jesus que eu estou falando para você. E quero lhe dizer que o seu problema que você está enfrentando é muito pequeno para a vista do poder, da grandeza do Deus que nós servimos, amado. Porque nós estamos diante de um milagre. Que Ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixinhos e alimentou 5.000 pessoas. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é poderoso para resolver a situação que você está passando. Entregue. Eu não sei qual é a tua dificuldade nesse momento, mas eu quero falar para você que entregue o seu problema a Ele. E não fique ansioso, angustiado. Se algum pensamento vier na sua cabeça de tirar a sua vida, você repreenda, não aceite esse pensamento, aceite o que Jesus está falando para você hoje, que Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de milagre. Ele é um Deus de multiplicação. Ele é um Deus que cura. Ele é um Deus que liberta. Ele é um Deus que transforma vidas. Tira do fundo do poço e restaura. É esse Deus que eu estou falando para você, né?
nesse momento. Ele diz lá no Salmo 37, versículo 5, deleita-te, versículo 4 e 5, deleita-te no Senhor, que Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará por ti. E o que é tudo? Tudo é tudo. Tudo Ele fará por ti. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, nessa noite, eu quero saber se você quer fazer isso. Se você quer receber esse presente nessa noite, que é Jesus, o Salvador, aquele que pode todas as coisas, que pode fazer o impossível na sua vida. Se você quer receber Jesus, se você está afastado, Ele está chamando você para voltar hoje. E se você quiser receber Ele, eu vou fazer uma oração, você dizendo assim: você coloca seu nome, José, recebo Jesus Cristo no meu coração, como meu único Senhor e Salvador de minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Então, se você fez isso, confessou com a sua boca, porque a Bíblia diz, amado, se você crer com o coração e confessar com a boca, está lá escrito lá em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se você crer com o coração e confessar com a sua boca, você será salvo. E o teu nome, amado, é registrado lá no livro da vida. Se você fez essa oração, a partir de hoje está havendo uma grande festa no céu. Porque você se tornou hoje, os teus pecados foram perdoados e você se tornou hoje filho de Deus. Amém, amados? Eu quero orar por você nessa noite. Você que está passando por um problema de qualquer situação, amado. Se você está com problema de enfermidade, está passando por, está com enfermidade, está com algum vírus, qualquer doença, amado. Esse Jesus que multiplicou os 5 pãezinhos, 2 peixes, Ele cura, Ele sara, Ele transforma. Ele traz à existência, o nosso Deus, Ele traz à existência aquilo que não existe. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Pai, a vida dessa pessoa, Pai, que está passando por uma dificuldade, por uma enfermidade. Eu quero que você coloque a sua mão onde está o problema. E eu dou uma ordem a todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença, sai agora no nome de Jesus. Eu declaro você liberto, curado e sarado pelo poder que há no nome de Jesus o Nazareno. E eu quero orar, Pai, por aqueles que estão enfrentando algum problema na família, algum problema no casamento, algum problema financeiro. Eu oro, Pai, pela Tua intervenção, pelo Teu milagre, Pai, na vida dessas pessoas, para a glória de Deus. Para que o Teu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado, Pai, no nome de Jesus. Amém.